Olá, sejam muito bem-vindos ao Eu é Mais Bolas, o podcast que se dedica semanalmente a analisar e falar sobre aquilo que aconteceu no Alto Minho. Com as eleições autárquicas a aproximarem-se, vamos fazer uma pausa no registro habitual do nosso programa e, em vez de um debate sobre o que aconteceu durante a semana, vamos sim dar espaço àqueles que se candidatam a presidentes de Câmara. Até ao dia 12 de outubro, procure aqui no Eu é Mais Bolas as opiniões daqueles que querem ser o próximo presidente de Câmara do seu concelho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um especial de autárquicas do Eu é Mais Bolas. Hoje comigo tenho o candidato do Partido Chega, Eduardo Teixeira. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa. Como é que está? Obrigado, é um gosto grande estar consigo e com todos que nos veem e nos ouvem. É um privilégio, porque estamos a falar de vianenses para vianenses. Muito bem. Na primeira fase desta conversa vai ser vamos ter umas perguntas de resposta rápida, também para dar um bocado a conhecer melhor o Eduardo. E eu começava por perguntar o nome completo. Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Muito bem. A data de nascimento? 25 de junho de 1972. 53 anos, é isso? Sim. Formação, profissão. Formação. Eu sou licenciado em Economia, tenho duas pós-graduações em Fiscalidade e Finanças, tiradas recentemente, e em Gestão Financeira Internacional, na Faculdade de Economia do Porto e na Porto Business School. E também tirei a parte escolar do mestrado em Finanças Públicas. E profissão, quando Sempre sou economista, uma carreira profissional ligada sempre à banca. Comecei como estagiário na Caixa de Depósitos em Caminha, no balcão, e percorri todos o caminho os níveis. da carreira bancária até chegar à direção e sou quase diretivo bancário. Muito bem. Tem filhos? Dois filhos, Dois filhos, muito bem. E de um quantas de casas? 52 anos e outro de 15 anos. Não ouviu a idade do primeiro? 22, 15. 22, 15, muito bem. E de quantas casas é proprietário? De quantas casas sou proprietário da minha só, e ainda que não seja totalmente minha, porque ainda tenho as minhas obrigações bancárias de todos os portugueses, quando adquirem casa, ou melhor, a maior parte deles, e há alguns que não o fazem, mas no meu caso, quando adquiri a casa, recorri a um empréstimo bancário, portanto tenho só apenas uma casa. Muito bem. E como é que habitualmente se desloca? Habitualmente me desloco. Eu tenho uma necessidade grande, por causa da minha atividade atual, de ser deputado à Assembleia da República, de me deslocar em viatura que é própria. Muito bem. De automóvel? Sim. Ok. E hábitos culturais, Eduardo? Hábitos culturais, vários. Eu adoro cultura popular, adoro tudo o que tem a ver com, com Viana do Castelo. Gosto também de ir ao teatro, gosto de um bom musical, gosto também de cinema, gosto, no fundo, de um pouco de toda a cultura que nos faz sempre enobrecer. Muito bem. E qual é a modalidade desportiva que mais acompanha? Futebol. O futebol? E antes de passarmos para a parte da política, quais são as bolas favoritas? As bolas, As bolas, sim, isto é o é mais as bolas. bolas de Atari, para Normalmente certeza, as associamos ao de bolas de Berlim, não Leno. é? As bolas de Berlim de Viana do Castelo, que são tão famosas e que tanto gostamos, e que nada tem a ver com aquelas bolas que se vendem no sul do país, nas praias. As bolas de Viana são únicas e em vários sítios, não só nos natários, como em muitos sítios de Viana do Castelo. Muito bem. E agora vamos então para a política. O que é que o move na política, Eduardo? O que é que me move na política é entender que a política é algo que eu considero e continuo a acreditar que é uma atividade nobre. Por muito que muitas vezes nos tentem denegrir, eh, há uma atividade do qual todos penso que gostam, que é ter opinião, ter intervenção social, e portanto é isso que me move na política, é que as pessoas consigam ter interação social, consigam ter opinião, e eu sou só mais um deles, desempenhando a atividade política com a forma como sei fazer, com princípios, com ética, com transparência, com rigor, por muito que às vezes as pessoas entendam que os políticos dizem isto, mas não o praticam. Os políticos são muito escrutinados, a vida pessoal dos políticos, profissional,
é uma vida muito escrutinada. Eu tenho uma vida para além da política, como disse, fui durante muitos anos quadro diretivo de um banco, em que fiz acreditar e acreditei em projetos. Tive essa sorte de ser diretor na Zona Norte, em vários distritos do país, ligado às empresas. E não tinha nada a ver com a política, portanto, foi tudo muito antes de eu entrar na política. E o que mais me gozo dava era acreditar nos projetos, vingar, ver os projetos a vingar, acreditar nos jovens e ver também alguns nichos, como o turismo, como a agricultura, como a indústria, a se afirmarem. Aqui em Viana do Castelo, por exemplo, não só em Viana, como no Distrito de Braga, como no Distrito do Porto, do qual eu tive responsabilidades diretivas, mas em particular em Viana dava-me um gosto enorme, porque é inevitável, todos nos conhecemos, acreditar nos projetos, vê-los vingar, quer seja uma unidade hoteleira, quer seja um pequeno restaurante, quer seja uma indústria, quer seja uma exploração agrícola ou uma atividade pesqueira. É disso que eu sempre tive um gosto enorme de ver os projetos afirmarem-se, criar emprego, gerar a economia local. E, portanto, a política é tudo isto. É também, em todas as suas atividades, o meu amigo ao entrevistar-me está a fazer política, está a ter opinião, está a ter um gosto de aprofundar temas, pensar nos problemas e encontrar oportunidades para resolver esses problemas. Então vamos agora avançar temporalmente. Estamos na noite do dia 12 de outubro, saíram os resultados e ficamos a saber que o Eduardo foi eleito vereador. Quer dizer, continua na variação, mas agora eleito pelo Partido Chega. Qual será a sua primeira medida na primeira reunião de Câmara do novo Executivo? Eu não sei porque é que me faz essa pergunta, porque a pergunta normal seria: vamos para o dia 12 de outubro e acreditar que o Chega vai vencer as eleições em Viana do Castelo. O Chega é um partido que. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é qual é, na primeira reunião de Câmara, qual Não, será mas a primeira medida a o apresentar? Que é para cenário que eu saber estou qual é a prioridade. o cenário que eu estou a lidar é, se me perguntar, como Presidente de Câmara, qual é a primeira medida, eu acho que fará mais sentido, porque o Chega atingiu em Viana do Castelo, no Distrito de Viana, aliás, foi o único distrito do norte do país que acompanhou a tendência nacional, ou seja, o Chega é o segundo maior partido do Distrito de Viana do Castelo. Bem sei que está entrincheirado entre dois partidos, um que tem três câmaras municipais, o Partido Social Democrata, e outro que tem seis câmaras municipais. Mas o Chega ultrapassou aquele que tem seis câmaras municipais. Mas O então está a Partido querer Socialista. dizer que se a primeira medida na reunião de Câmara será diferente sendo Presidente de Câmara ou sendo apenas vereador ou sendo só vereador? Não, as minhas medidas são conhecidas. Olha, eu Então fui qual vereador, é a primeira medida na sua vou-lhe primeira dizer, reunião? olha, eu defendi em tempos a política fiscal e as primeiras medidas que apresentei na Câmara foi o alívio fiscal. O Partido Socialista quis manter uma brutal carga de impostos sobre os vienenses. Eu defendi a criação da Polícia Municipal. Hoje o Partido Socialista já defende essa medida da criação de uma Polícia Municipal. Portanto, são várias medidas que, tendo no meu programa eleitoral, eu propus na Câmara Municipal e o tempo vai-me dar razão. Aliás, passado 3 anos, chamaram-me inconsciente quando eu propus na Câmara Municipal a criação da Polícia Municipal. Hoje, o poder vigente quer criar uma Polícia Municipal. Qual será a E, portanto, vantagem dessa polícia o Eduardo municipal? Teixeira, vereador, até agora, o Eduardo Teixeira, presidente de Câmara, que poderá ser, da vontade dos vienenses, será a mesma pessoa que tem princípios, que com certeza acredita nos seus princípios, nas suas propostas e que, sabendo os problemas imensos que o Castelo tem. Nós temos problemas crónicos. Somos uma terra fantástica, uma terra que tem mais de 200 milhões de orçamento municipal. Estamos a falar de quase 3 mil euros por cada vienense e temos de orçamento municipal, são 230 milhões de euros. É muito dinheiro que tem que ser aplicado, porque vem dos impostos dos vienenses, tem que ser aplicado em desenvolvimento, em emprego, em qualidade de vida, em poder de compra, e estas são as nossas principais medidas. Nós, eu tenho que conseguir, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, conseguir que o dinheiro que é aplicado dos impostos dos vienenses seja bem aplicado, traga retribuição e, se possível, porque é possível, aliviar a carga brutal de impostos que Viana do Castelo tem, que só cria desperdício, só cria má gestão, só cria vícios ligados a compadrias socialistas que têm acontecido nas últimas 3 décadas. Qual seria, de forma concreta, a vantagem de uma polícia municipal na sua perspectiva?
Olha, desde logo, a Polícia Municipal deve existir para tratar da segurança dos cidadãos. Uma das coisas que nós. Isso não é papel eh, da PSP? não, a PSP tem um papel diferente e a PSP obedece. Nós temos em Viana do Castelo três grandes desafios que foram transferidos do Estado para a Câmara Municipal. Um é a área social, há a transferência de competências, outro é a área educativa, até o nono ano é competência da Câmara Municipal, e outra é a área da saúde, em termos de centros de saúde. Os cidadãos não veem a Câmara Municipal em nada disto. Os cidadãos não sentem a Câmara Municipal em nada disto. E a segurança é uma competência do Estado, lá está, a PSP, com certeza, a GNR, fazem o seu papel muito bem, eu quero dar aqui uma palavra de grande preço, mas, por exemplo, na Proteção Civil, a Câmara Municipal de Vila do Castelo também é uma competência nacional e existem bombeiros voluntários e a Câmara Municipal quis criar, em determinada altura, os bombeiros sapadores. E, portanto, temos duas entidades em Vila do Castelo que fazem a proteção civil. Aqui, no caso concreto da Polícia Municipal, é para fazer a segurança, olha, desde logo, para que Viana do Castelo tenha a figura, volte a ter uma figura do guarda noturno. Não pode existir na Praça da República, ao sábado, às 11 da noite e à meia-noite, não haver nenhum tipo de vigilância. Não pode existir em Viana do Castelo, nos sítios de maior confluxo de jovens, de vida noturna, não pode existir nenhum tipo de segurança. Não pode existir em zonas habitacionais fortemente povoadas, não pode existir nenhum tipo de proteção. E é aí que funcionará a Polícia Municipal. Nós queremos criar a figura do guarda noturno. Como queremos criar a figura, a possibilidade e a existência de não pode existir só câmaras de filmar no Parque da Câmara Municipal ou nos edifícios municipais, tem que existir nas ruas, tem que existir para proteger os cidadãos, tem que existir na entrada e saída da cidade. Nós lembramos de todos, e com certeza se lembra do assalto famoso que existiu ao Museu do Ouro de Viana do Castelo, em que foi fácil sair da cidade e perdeu-se o rastro daquelas pessoas. Entrou-se facilmente, saiu-se facilmente no centro histórico da cidade e não aconteceu nada. A Polícia Também Municipal não deixa de ser para curioso estar a colmatar todas referir. estas necessidades e para que a Câmara Municipal dite as suas regras na questão e não, no fundo, é o que acontece atualmente, é ilibar-se de responsabilidades nessas suas funções. Se na Proteção Civil a Câmara Municipal tem os bombeiros sapadores, porque é que na segurança não pode ter a Polícia Municipal? Tem que a ter. Ok. Mas há assim um sentimento de insegurança no Conselho para justificar, por exemplo, a videovigilância e Nós, para essa estamos, necessidade noturna, há assim tanta insegurança em Viena? nós estamos a Cidade tão 40 quilómetros pacata. nós estamos a 40 quilómetros da fronteira. Nós, por estrada, estamos a meia hora de estarmos na Galiza. Nós somos o centro do maior região, Norte de Portugal e Galiza. E temos diversos problemas em termos de mobilidade no centro histórico da cidade de Viana do Castelo. E temos que proteger os cidadãos. E temos, no atual momento, alguns focos que nos levam a acreditar que é preciso reforçar a segurança dos cidadãos. E para nós, a segurança é um dos principais vetores de existência para que todos consigamos viver de forma perfeita em termos coletivos. Viana do Castelo tem alguns problemas de segurança, tem duas forças de segurança que fazem muito bem o seu papel, a PSP e a GNR, num papel que a PSP só atua em 5 freguesias e a GNR atua em 35 freguesias, e, portanto, é um papel muito diferenciado. E a Câmara Municipal, que tem este saco de dinheiro dos impostos dos vienenses, que são os 200 e tal milhões de euros, tem que ter competências ao nível da segurança dos cidadãos. E essa competência não pode deixá-la de ter. E ainda bem que, passado 3 anos, o próprio Presidente da Câmara, na sua recandidatura, espero que os vienenses não lhe deem o crédito de confiança, ele pede para que os vienenses continuem, que ele quer acreditar nos vienenses, eu espero que os vienenses não acreditem nele, porque isto foi um mandato de faz de conta. Olha, desde logo,
o mandato Por também acaso ia-lhe fala. perguntar isso. Ia-lhe perguntar isso. Qual é a principal crítica a estes 4 anos que tem a O fazer? mandato do faz de conta. Olha, nós nas reuniões de Câmara Municipal foram às largas dezenas de vezes que tivemos este episódio, que é abre-se concurso, encerra-se concurso. Volta-se a cancelar o concurso, abre-se novamente o concurso. Só no mercado municipal já temos 3 ou 4 episódios deste género. E tivemos em vários que já foram cancelados, a recuperação das margens ribeirinhas na Argaçosa, a questão do Parque Empresarial do Neiva, concursos que foram cancelados e que depois, volta e meia, são abertos e são novamente cancelados. Olha, vou-lhe dar um exemplo concreto que todos nós percebemos. Jardim de Dom Fernando. Temos um equipamento encerrado há anos, que é um equipamento que devia estar ao serviço do lazer e da qualidade de vida dos cidadãos para tomar um simples café, para esperar um neto que está num parque de infantil, para passear, para poder estar ali naquele espaço fantástico. Aquele concurso já foi aberto 2 vezes para poder licenciar. O problema é que a burocracia é tanta que se cria que não é possível. Vamos comparar isto com Lisboa. Em Lisboa, abre-se aqueles quiosques em qualquer lado. Não há esta burocracia de X cadeiras, de não sei quanto em termos de funcionários, disto, daquilo, da outro. Cria-se uma série de problemáticas para que nada funcione em Viana do Castelo. Isto é um pequeno exemplo da inércia. É o mandato do faz de conta. Eu pergunto, o PDM, algo que toca a todos os vienenses. A primeira medida que o Presidente da Câmara propôs na Câmara Municipal foi adiar a revisão do PDM durante 4 anos. E eu votei contra, e aliás não votei contra, apresentei uma proposta alternativa. A minha proposta era, vamos rever, cancelar um ano, então, porque ele invocou motivos burocráticos, técnicos, legais, complexidades. Muito bem, um ano. E depois vê-se. Não se passou nada. Só quantas vezes o PDM foi suspenso porque vinham investimentos fora? Ou foi 2 ou 3 vezes? Penso que foi 3 vezes. Foi na Ariosa, foi em Chafé, foi em Dark. E, portanto, isto não é possível para os investimentos ou para as pessoas que são próximas da Câmara. Não há problema nenhum. Faz a suspensão do PDM. Mas esquece que os vienenses têm terrenos, em 4 anos o mercado de habitação mudou, as necessidades de habitação mudaram e o PDM não está revisto. 4 anos de burocracia. E chegamos ao final do mandato e o PDM está suspenso até o final deste ano, porque ele, a medida que tomou na primeira vez foi em dezembro ou dezembro de 2021 ou janeiro de 2022 e foi parar por 4 anos contra a minha vontade. Vê-se o mercado municipal, 4 anos faz de conta, vê-se empresa entra, empresa sai, cria-se emprego e não se cria, tudo não faz de conta, cancela-se concursos. No fundo, tudo isto custa dinheiro aos vienenses, porque são os impostos municipais. Sabe que nós somos, é mais caro morar em Viena do que morar em Lisboa. Tem noção disso, não tem? Não sei, mais caro em relação a quê? Impostos municipais. Ok. O meu amigo paga 5% de IRS se tiver rendimentos. PMI, sim. Rendimentos, com certeza, não é? Sim. Em Viana do Castelo, a sua participação em termos de IRS é 5% mais do que um cidadão de Ponte Lima. Em Viana do Castelo é 4%, penso que o IRS em Lisboa está a 1%, Mas ou isso está também meio. não tem a ver uma necessidade do próprio Conselho de ter receita Mas face a não é cada só o vez IRS. maior delegação de competências do Estado Central para as Mas tem, autarquias. né? Mas tem, né? Há uma inabilidade em conseguir exercê-la. Se a tem na saúde, como eu disse há pouco, se a tem na área social, se a tem na área da educação, se tem competências magnas na área da habitação, na área da segurança, se tem várias competências, a Câmara, e depois tem os impostos municipais. O IMI não está no Mas onde é que o máximo, Eduardo ia o buscar então o máximo do dinheiro? Distrito de Onde é que Viana. ia buscar o restante dinheiro necessário para fazer a obra? Porque as obras que se fazem hoje em dia é só de fundos comunitários. Pois, e pior é que para poder investir, há uma cota parte que é feita pela Câmara, ou então a Câmara, por exemplo, o edifício do mercado não tem fundos comunitários. Então a Câmara vai buscar quase a 100% à banca, endividando o município por 4 mandatos, E por qual seria a 15 sua anos. opção? 4 vezes 4, 16. A Câmara tem que ter poupança corrente, tem que deixar de pagar avanças aos amigos. Há muita gente na Câmara Municipal que recebe avanças de milhares de euros por mês, que já levantamos essa questão, que eu tenho muitas dúvidas da sua real necessidade.
Porque um ajuste direto, por ajuste direto, um ajuste direto é face à ausência que a Câmara Municipal tem e à incapacidade de executar com os seus meios. Mas com 2.000 funcionários. A Câmara Municipal, por exemplo, tem 15 ou 16 arquitetos lá dentro. A Câmara Municipal, muitas vezes, para incentivar uma associação, em vez de lhe oferecer o projeto feito por um arquiteto da Câmara Municipal, olha, tivemos há dias, já foi há anos, agora é que é há dias a sua execução. E eu, na altura, disse: acho muito bem que se apoie a instituição, já vou dizer qual é. Acho melhor ainda que se incentive quando ela iniciar a construção, que é o caso agora. O que eu acho mal é que a Câmara pague 75 mil euros a um arquiteto de fora, escolhido pela associação, para fazer o projeto que a Câmara depois vai aprovar. Se a Câmara tem tantos arquitetos, neste caso é Sir Dindarque, se a Câmara tem tantos arquitetos, que faça, promova nas freguesias desenvolvimento, oferecendo projetos, com certeza, com os seus meios e não pagando a terceiros. Porque de 75 mil em 75 mil, no final do ano são largas centenas de milhares de euros. É montantes que hoje em dia a Câmara, para poder fazer algum tipo de investimento, ainda há dias aprovamos um empréstimo bancário para investimentos de 200 mil euros. 200 mil euros, a Câmara Municipal está com uma capacidade de endividamento que não chega a 5 milhões. Se tiver que pagar, por exemplo, um dos processos que está do tempo socialista, da herança socialista, que é o processo da Praça da Liberdade do parque que existe lá e dos edifícios construídos, se tiver que pagar uma indemnização a quem promoveu, que acionaram contra a Câmara não tem dinheiro. Meteram um empréstimo, um processo de 20 milhões e a Câmara tem uma capacidade de endividamento máxima já de 5 milhões, já está completamente quase tomada. Quem diz isso diz também no Hotel Fil Viana. A Câmara tem um processo no Hotel Fil Viana para que um dos pessoas que concorreu há 10 anos atrás pediu a anulação do concurso da construção do terreno e foi decretado pelo juiz, está agora no Supremo, a devolução do terreno à Câmara Municipal. Mas agora já existe lá um hotel. E quem construiu, construiu supostamente boa fé. O problema agora é que parece que quem construiu já quer vender e já vendeu, e ainda estamos aí nesse embrulho sem saber E há também se o a Câmara Parque tem ou não tem Campismo agora. competências. A Câmara embrulha-se muito e não Então, cria desenvolvimento, está a ver? E depois gasta dinheiro em coisas deste género que não faz muito sentido. ok, Eduardo, o nosso tempo também não é muito e era suposto ser uma conversa breve e queria só terminar fazendo-lhe duas perguntas. Ainda considera-se um social-democrata? A social-democracia é uma ideologia. A Mas social-democracia considera-se? não é um partido. Eu sou convictamente, sempre fui oriundo da social-democracia, e, portanto, a social-democracia é uma ideologia que foi transposta para Portugal por Francisco Sá Carneiro, que muito prezo, e, portanto, não há aqui nada mais do que isto. A social-democracia é uma ideologia. Ok. E o Chega é um partido de centro-direita. E, portanto, não há aqui extremismos como querem apontar ao Chega. O Chega tem vindo a ter razão nas matérias de segurança, nas matérias da imigração, em matérias da corrupção, da transparência. O Chega tem tido razão muitas vezes antes do tempo. E vê-se a postura do atual governo em aproximar as suas posições em relação ao Chega. E Mas a forma como o Chega se tem também tem afirmado tido, e tem crescido. E em Viana do Castelo em particular, digo-lhe isto com muito orgulho. O Chega em Viana do Castelo é o único distrito do norte do país que conseguiu acompanhar a tendência nacional ficando em segundo. Isto não aconteceu no Porto, nem em Braga, nem em Vila Real, nem em Bragança, nem em Aveiro, nem na Guarda. Aconteceu em Viana do Castelo. E, portanto, o povo de Viana do Castelo, do distrito, tem uma grande tem aqui, dá-nos um grande apoio no desenvolvimento das nossas medidas e, portanto, estou certo que faremos aqui uma enorme diferença do ponto de vista nacional. esta será a terceira eleição a que se candidata? É a terceira, correto? Ou é a quarta? Eu não me candidatei em 2017, ao contrário do que muitas vezes dizem, É a eu candidatei terceira, em certo? 2021 2013 e sim, 2021. e agora em 2025. Muito bem. E Então, é a muito terceira vez. dos sim. O que é que acha que será diferente desta vez para conseguir vencer as eleições? É por aparecer com André Olha, Ventura está no a falar cartaz? numa terra está a falar numa terra que aqui ao lado, Braga, o Ricardo Rio também venceu a terceira vez. Não sei se sabe disso. Sei, Não sei. No sei. Distrito de Viana do Castelo, Augusto Marinho, é o presidente da Câmara da Ponta Barca, foi o que lancei até,
venceu à terceira vez. António Barbosa, em Monção, venceu à segunda vez. Sabe qual é o problema? É quando as pessoas fazem carreirismos na política, que é o caso do Luís Nobre, que veio de um carreirismo do PS de ser vereador da Câmara Municipal Socialista Zé Maria Costa, e o Zé Maria Costa veio de um carreirismo de ser vereador de Defesa Moura, e há aqui quase uma sucessão, que não é monarquia, mas uma sucessão dinástica que tem acontecido. Não, aqui as pessoas têm a obrigação de afirmar-se e na democracia tentar os seus projetos, porque a maior parte dos candidatos do distrito de Viana do Castelo, que estão em funções, dei-lhe vários exemplos, como viu, nem sempre ganham à primeira vez. Sabe porquê? Porque há muito subsídio ou dependência de muitas instituições que têm medo. E nós não vamos cortar aquelas que são necessárias, mas vamos pôr em causa aquelas que não são necessárias. Ainda há dias eu visitei uma associação em Vila Castelo dos Gatos de Ninguém, que me foi dito que tem cada vez mais gatos abandonados e que recebe cada vez menos de apoio da Câmara Municipal. Mas depois há o inverso, e foi-me dado nomes, de instituições que cada vez Queres recebem partilhar mais uma? e cada vez Queres têm partilhar menos. um nome? E, portanto, essa justiça social tem que ser feita, e esse equilíbrio. E, portanto, há muita gente pendurada na Câmara Municipal, fruto da subsidiodependência, por questões político-partidárias ligadas a 3 décadas do Partido Socialista nesta região, e nós temos que conseguir salvar Viana deste tipo de atitude de 3 décadas que levaram Viana do Castelo à cauda do poder de compra dos cidadãos. Se Sabe que fizer Viana do falta, Castelo está na cauda do poder de compra dos cidadãos? Sabia disso? se fizer falta, Mas sabia disso ou não? de quê? Do Do poder de Distrito compra? Eleitoral. Sim, Viana do Castelo está na cauda. Um cidadão de Beja tem mais poder de compra que tem um cidadão de Viana do Castelo. Um cidadão de Porto Alegre tem mais poder de compra. Há bocado não terminei. Viana do Castelo cobra aos seus cidadãos, não é só o IRS, o IMI é dos mais elevados a nível nacional, muito mais que em Lisboa e no Porto. As empresas têm a derrama em permanência. Extraordinário seria um ano que não houvesse derrama e paga-se mais 10%. Viana do Castelo brinda aos cidadãos com uma brutal carga de impostos para manter as mordomias que existem na Câmara Municipal. E não só as mordomias, mas também o compadrio em relação a muitas pessoas que têm ajustes diretos atribuídos. Se fizer falta para ter uma maioria na variação, vê possível uma aliança com o Paulo Moraes? Agora já me faz ao contrário, já começou a conversa que eu seria eleito vereador, e agora diz que se eu ganhar a eleição, Eu não referi quem ganhava a eleição. Se fizer falta uma maioria. O que eu o disse foi, resultado se fizer falta uma maioria. o problema da maioria no poder local só ganha quem tiver mais um voto. E, portanto, e é isso que eu quero vencer. Nós, como é sabido, ficamos quase empatados com o PS na última eleição legislativa. Eu fui candidato, o engenheiro José Maria Costa também foi candidato, não fui eleito, eu fui eleito. São eleições autárquicas, não tem nada a ver, mas há aqui uma questão que é preciso ser combatida. Estas 3 décadas do Partido Socialista têm feito muito mal. E depois há outra questão. Eu tenho que falar também do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, no último ano e meio, deixou de fazer completamente oposição, não faz oposição nenhuma. O Partido Social Democrata, aliás, o atual candidato a vice-presidente da Câmara Municipal vai às Assembleias Municipais e nunca abriu a boca. Há elementos que são recandidatos em algumas funções e nunca tiveram uma intervenção. E, portanto, isto é algo que preocupa. Nós queremos construir, não queremos nos esconder atrás de ninguém. Eu nunca me escondi atrás de ninguém. Mas fará Eu uma estou aliança ou não? sempre atrás de mim próprio, dei o corpo às balas vienenses e tenho muitos setores e obra que tenho desenvolvido, desde logo muitos dossiês que são importantes resolver na saúde, nos transportes, nas portagens, na agricultura, fruto do meu empenho e da forma como eu desempenho o exercício de cargos públicos, Mas sempre com atenção e sempre com proximidade. seja Eduardo Teixeira ou seja Paulo de Moraes a ter mais um voto e serem ou o Eduardo ou o Paulo e precisarem de se unirem, vê isso possível ou não? Como lhe disse, o Chega tentará nesta eleição vencer a eleição. E o Chega tem um princípio. O Paulo Moraes já foi autarca em 2 concelhos diferentes do país. Já foi no Porto e já foi em Ponte Lima. Nunca foi em Viana do Castelo. Apesar de não residir cá, nunca foi em Viana do Castelo. E foi também em 2 formas diferentes, uma da oposição e outra de poder. O que está aqui em causa nesta eleição é o bem-estar dos vienenses, é resgatar os vienenses destas 3 décadas de socialismo. E eu vou lutar por vencer a eleição.
o dia seguinte à eleição, seja os vienenses ditarem, e, portanto, os vienenses é que têm que ditar quem querem que presida a Câmara Municipal. Para terminarmos, em 2030, no final deste mandato, que se começa em 2026, o que é que espera ter mesmo conseguido? Em 2030, no final de 2029, mais Sim, propriamente. quando se for a O transição para o próximo executivo. melhor poder de compra para os cidadãos vienenses, emprego com mais qualidade para os cidadãos vienenses, menos impostos municipais a carregar no bolso dos vienenses, melhor saúde, melhor habitação e melhor condições de vida. É isto que eu baterei nos anos próximos como Presidente da Câmara de Viana do Castelo. Muito bem. Eduardo, obrigado por este tempinho, para nos falar um bocadinho mais de si, mas também daquilo que o move e daquilo que quer para Viana para os próximos 4 anos. Uma boa campanha, que seja esclarecedora a vários níveis, que surjam debates, que hajam mais conversas para que as pessoas fiquem esclarecidas e votem em consciência. Quanto a si, obrigado por ter estado desse lado a acompanhar este Eu é Mais Bolas. Tenho este e outras conversas com outros candidatos a presidentes de câmaras no Alto Minho para acompanhar nas diversas plataformas, na sua plataforma favorita de podcast. Fique bem, fique desse lado.